Meus queridos e amados, a liderança desta igreja tem realizado uma contribuição nessa cidade através de Casa do Julgamento, Inteligência Financeira e tantos outros. No processo de votação, todos vocês sabem de que a Cibapa não demonstra apoio político a candidato A e B, mas todos nós precisamos entender de que nós devemos votar, e nós fizemos um projeto de conhecimento, de entrevista aos candidatos ao governo. E eu sei, por isso a gravação, o vídeo da entrevista, os 15 minutos da entrevista, vai estar no site da igreja, vai estar no YouTube, para que todos nós possamos entender que a proposta de conscientização política desta igreja não é demonstrar apoio a candidato A e B, mas cumprirmos os preceitos da Bíblia que diz: oreis pelas autoridades, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Convidamos os dois candidatos ao governo, e nessa noite está conosco o nosso querido e amado entrevistado, que foi eleito, vai ser entrevistado, eleito vereador de Palmas, deputado estadual, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, posteriormente presidente da Assembleia. Em setembro de 2009, assumiu interinamente o governo do estado, foi eleito governador do Tocantins em outubro daquele mesmo ano. Ele tem 49 anos, é casado com Rosânia Morim, pai da Gabriela, Rafaela, Bruno e Tereza Cristina. Eu quero chamar para se assentar conosco e participarmos então de um momento de esclarecimento de respostas a perguntas que elaboramos e previamente enviamos aos candidatos. O nosso querido governador, excelentíssimo senhor governador, Carlos Henrique Amorim, governador Gaguim, mais conhecido, candidato em 2010 à reeleição pela coligação Força do Povo. Meus queridos, o candidato está me dizendo aqui, pedir perdão pela voz dele, nesse processo de campanha, ele já está um pouco sem voz. Nós temos 6 perguntas. Nós não permitiremos manifestação do auditório. Eu farei a pergunta e determinarei o tempo para o candidato responder a pergunta. Ele tem um tempo cronometrado. Você também pode dizer o seguinte: pastor, a igreja está se misturar com política. Não, nada funciona sem política. Você tem a liberdade de ouvi-lo, tirar as suas conclusões e decidir o que você achou dessa entrevista, tá bem? Seu microfone, vou lhe fazer a pergunta. Alô, som? Pode aumentar para mim, por favor? Senhor governador, o senhor, como candidato, é um dos pioneiros desse estado. Teve vários cargos políticos no Tocantins, mas nós gostaríamos de saber, não do político, mas do homem, do cidadão Carlos Gaguim, por que o senhor quer continuar governador desse estado? O senhor tem 2 minutos para nos responder. Em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Dizer que nós tivemos a oportunidade também, aqui na cidade de Palmas, de fazer uma faculdade, formar administração e 3 pós-graduação pela Universidade Federal do Tocantins. Quero continuar no governo por estar consciente da minha capacidade para administrar o Estado, da minha amizade com os nossos ministros, da minha influência a nível de Brasil e a nível de mundo na questão do desenvolvimento socioeconômico do nosso Tocantins. Por saber que o Tocantins, com 21 anos, precisa avançar muito, principalmente na área educacional. O Tocantins precisa de desenvolvimento estratégico. Passou 21 anos e não fizeram um plano estratégico de desenvolvimento desse estado. Esse estado não pode ser só um estado que ficou o 22º, o penúltimo na educação, na saúde,
na segurança pública, não. Esse Estado foi criado para ser modelo. Esse Estado foi projetado através da Constituinte, 1988, para ser um Estado modelo, um Estado que atendesse às necessidades, às demandas, os sonhos de vários brasileiros e de vários tocantinenses que vieram para esse Estado e para o Tocantins. Ainda tem mais tempo ainda? Não sei Tem como é. 30 segundos. Então, fica para a próxima, que eu não gosto, eu gosto de cumprir horário. Obrigado. Muito bom. Governador, nós entendemos que há uma instabilidade pública. O que o funcionalismo público pode esperar do seu governo? 2 minutos. Você tem 2 minutos. Dizer para vocês, eu saí candidato basicamente em defesa da industrialização, da educação, mas dos nossos funcionários públicos. Por entender, todos sabem como eu entrei no governo. Estava uma demanda jurídica. Em Brasília, o Estado, todos os convênios paralisados. Uma ação no tribunal para que 22 mil pais de família fossem mandados embora para a rua. Pais de família na educação, na saúde, na segurança pública. Foi nesse sentido que eu, em 3 meses, resolvi sair. Eu não ia sair candidato, eu não era candidato. Mas por entender, por fazer parte da construção desse Estado, da importância que um funcionário público do nosso Estado de Tocantins teve com a construção desse Estado, nós, com a graça de Deus, com muita oração, nós colocamos nas mãos de Deus e Deus nos deu essa orientação para que eu viesse a ser candidato, para que nós não deixasse acontecer o pior, que ainda pode acontecer, a demissão de 22 mil pais de famílias do nosso Estado. Isso é um sistema, é um caos na administração, não só do funcionário público, do bancário, do vendedor de picolé, da dona de casa, da loja que vende o crediário. Então foi nesse sentido, pastor, que nós resolvemos sair, e desde quando assumimos o governo, eu poderia ter contratado mais de 12 mil funcionários. Nós cancelamos esses cargos que eu poderia estar contratando, cancelamos esses cargos, fizemos o enxugamento de 2.500 cargos e fizemos o concurso público para mais de 4 mil pessoas, tanto na saúde, na educação, ter tomado posse. Ficou a questão do quadro geral, que está na justiça para ser decidido, porque eu não posso estar eu dando posse e a justiça mandar, como teve governadores que funcionários concursados foram demitidos, está na justiça até hoje. Isso é um caos para o Estado, é perca de dinheiro para o Estado. Ok. Governador, o que o senhor pensa, ou o que o senhor tem traçado como metas para a área da saúde? Diminuir a fila de espera, e se tratando de estruturas de médicos e materiais de consultório, qual é o seu plano quando se pensa na área da saúde do nosso Estado? Olha, a questão da saúde, não só no Tocantins, no Brasil, é inaceitável. Aqui no Tocantins, principalmente, no Pará, no sul do Maranhão, é inaceitável porque, infelizmente, os médicos, os doutores só querem ficar na capital. Ninguém quer ir para o interior. As pessoas não estão atendendo no interior. Você não consegue médico para o interior. Um médico para ir para o interior, ele quer ganhar 20, 30 mil reais para estar atendendo lá em Lizarda, em Recursolândia, em Xambioá, Esperantina. Então não tem condições de acontecer nesse projeto. Mas nós temos um projeto para a saúde, um projeto a longo prazo, um projeto para estar fazendo 139 clínicas da mulher em cada cidade desse estado, para que o nosso hospital geral, esse hospital, ele tem que ser um hospital de referência, não um pronto-socorro. Mas, na verdade, todos os prefeitos, só para você ter uma ideia, eu comprei agora 200 ambulâncias. Hoje, se você for lá no hospital, tem 70 ambulâncias ali esperando na fila, gente do interior, do Pará, do sul do Maranhão, que hoje é mais de 70% que está no nosso estado. Quanto mais a saúde melhora, mais as demandas aumentam. Só para você ter uma ideia, uma pessoa, hoje no nosso hospital, ele custa
em um mês mais de 150 mil reais para o estado de Tocantins. Infelizmente, vai ter que ter muita oração, muita fé em Deus, porque o Tocantins, principalmente a cidade de Palmas, é uma das cidades que mais acontece acidente no mundo, pastor. Eu estive em Xangai, uma cidade de 20 milhões de habitantes, fiquei lá 15 dias, eu vi 4 acidentes. Eu estive na Índia, é uma cidade que não tem planejamento estratégico, mas que também aqui tem mais acidente do que na Índia. Estive na África também, como você. Então aqui é uma questão de planejamento e de educação no trânsito e para as pessoas. Ok, governador, eu quero lhe fazer uma pergunta com relação à segurança pública. Hoje é geral o quadro do Brasil no índice em termos de assaltos, homicídios, tráfico de drogas e uma justiça bastante lenta. Como que o governador eleito pode mudar este quadro, este cenário de instabilidade e insegurança pública? O Tocantins, eu disse, é um planejamento estratégico para 30 anos. Desde quando assumi o governo, interinamente, eu fiz um planejamento para 30 anos. Convoquei a Fundação Dom Cabral, que treinei mais de 200 técnicos. Eu não sei se tem algum aqui que é funcionário do Estado, mas se tiver algum aqui, algum diretor, foi treinado esses técnicos para ser capacitado o projeto de desenvolvimento desse Estado. Na questão da segurança pública, a segurança pública não adianta só salário. O nosso policial do Estado civil, ele ganha R$ 3.500, é o maior salário do país. O nosso professor, como você disse na educação, o piso salarial do nosso professor é R$ 2.750, é o maior piso do país. Em Minas, é o terceiro PIB do país, é R$ 950. Nós avançamos muito na questão da segurança pública, de salário, de técnico, da inteligência da polícia, mas isso não basta. Isso não basta, que os nossos outros estados não estão fazendo o dever de casa. O que está acontecendo mais são quadrilhas de outros estados que vêm para o nosso estado. E só para você ter ideia, os presos na segurança pública hoje, eles têm que ser autossustentáveis. Um preso hoje custa para o Estado R$ 2.680. É inadmissível. O Estado não dá conta. As nossas penitenciárias estão superlotadas. Há pouco tempo, logo quando entrei no governo, o governo sem recursos, sem nada, os presos colocaram fogo num presídio, Barra da Grota, que está até hoje eu reformando, já gastei mais de 10 milhões, e esses presos não têm punição, não tem nada, não tem uma política de desenvolvimento. Então é nesse sentido que na segurança pública, o que tem que acontecer é privatizar para que os presos ali, eles possam estar ali pagando, ter a reeducação desses presos. E outra coisa, o meu secretário da Cidadania e Justiça, ele é evangélico. Eu tenho 7 secretários evangélicos. E ele, naquele dia, daquele tumulto, daquela rebelião, ele orou e entrou com um grupo de pastores lá no Barra da Grota e fez com que nós contesse aquela rebelião que ia dar muitas mortes, uma aflição geral no nosso estado de Tocantins. Então é nesse sentido, é com a educação. Okay. É com a educação e um planejamento familiar. Se não tiver planejamento familiar, não vamos conseguir. Na sua propaganda, no seu momento de propaganda eleitoral, obrigatório por lei eleitoral, o senhor mostra o quadro do desenvolvimento do estado do Tocantins. Quais são os incentivos que o senhor se compromete a oferecer em seu governo aos empreendedores tocantinenses, aqueles que realmente acreditam no estado e que geram emprego, injetam recursos na economia do nosso estado? Só para vocês terem ideia, essa pergunta boa, nós quando entramos, colocamos o Pró-Indústria. O Pró-Indústria para a energia, que a energia que está aí, que é a mais cara do país, não foi o governador Gaguin que fez com que a Celtins, que não pode, qualquer hidrelétrica que fosse instalar no nosso estado, tem que ter, primeiro, eclusa. Segundo, a geradora de energia tem que fazer um compromisso com os nossos empresários, o sistema produtivo. E o sistema produtivo nosso hoje, nós colocamos até 200 kW, não paga nada de imposto para o Estado. O Pró-Indústria, que são mais de 15 mil
micro e pequena empresa também, o imposto da energia para o Estado não paga. Paga o imposto que é da ANEEL, que é de uma rede nacional, que é a questão da compra da energia da nacional, não do Tocantins. Nós vamos lançar agora a ZPE de Araguaína, que é ali mais de 20 mil empregos, que é zona de processamento e exportação, que é imposto zero. Estamos fazendo o porto de Praia Norte, que vão chegar no Tocantins, através da ferrovia e da hidrovia, juntamente com a Zona Franca de Manaus. Nós conseguimos para o Tocantins a Zona Franca de Manaus, que significa que grandes empresas de Manaus e de outros países que estão lá em Manaus poderão fazer o porto aqui. E aqui no nosso aeroporto, o Aeroporto Internacional de Palmas, alfandegar esse aeroporto. Isso quer dizer o quê? Todo o material, toda a importação e a exportação vai chegar aqui com imposto zero. No nosso governo, nesse 1 ano de governo que vamos fazer, nos governos passados, a exportação era 16 milhões e chegamos agora a 390 milhões de reais de exportação. Então, o Tocantins está no caminho certo, mas tem que ter a logística. O Tocantins, temos que urgentemente colocar a hidrovia, a ferrovia e fazer a duplicação da Belém-Brasília, de Talismã a Guianópolis, a duplicação das rodovias Palmas-Porto, Palmas-Miracemas, Palmas-Paraíso, para que possa estar incentivando o escoamento da nossa produção. Ok, obrigado, governador. A minha última pergunta é, eu sou pastor dessa comunidade boa, forte, agradável, mas a maioria deste público aqui é funcionário público, todos eles. Alguns tremem por causa dos contratos, outros por causa da instabilidade, outros se sentem constrangidos. A minha pergunta para o senhor é, como se eleito como governador, qual a participação efetiva que a população geral de Palmas terá no seu governo? Em primeiro lugar, eu esqueci aqui, pastor, de agradecer a nossa vice-prefeita Edna, que está aqui, a Aguiloli, e o meu companheiro Tenente Célio. Dizer para vocês, meus amigos, então, cheguei nessa cidade também, o primeiro morador dessa cidade. Dizer, pastor, nosso projeto é fazer com que o Estado não possa ser as pessoas totalmente dependentes do Estado. É por isso que estamos incentivando as maiores indústrias do Brasil e do mundo vão estar no Tocantins, como a Louis Vuitton, a Gió, fábrica de calçado, fábrica de couros, várias indústrias. O porquê que tem que acontecer isso? Para que dentro da nossa lei de responsabilidade fiscal, não possa estar ali o funcionário, ele possa ser o funcionário comissionado menor, chegar a 30% do que o funcionário concursado. Eu quero estar fazendo os concursos para que o nosso povo possa estar passando no concurso público e as pessoas possam estar trabalhando, aqueles não no Estado, em firma iniciativa privada. Só para você ter uma ideia, na saúde, só mais um pouquinho que eu queria falar com vocês, não tem aqui plano de saúde. As firmas que forem investir no Tocantins, não tem plano de saúde. As pessoas só dependem do governo, lá do Hospital Geral. Os governos passados, teve um governo aí que fechou todos os hospitais. As prefeituras não dão conta, é na iniciativa privada. E é por isso que eu estou indo em todos os debates, debatendo com a sociedade, o nosso IGPREV. Hoje o governo tem 1,5 bilhão. Rendeu esse mês 35 milhões. O funcionário hoje, que ele aposentar o nosso IGPREV, porque administramos ele bem, colocamos eles nas bolsas de valores e nos maiores bancos do mundo para poder render. Isso é estabilidade política. Agora, o que eu quero é que a nossa capital, é que o nosso público possam estar trabalhando na iniciativa privada, para que os nossos funcionários, só para você ter uma ideia, em concurso público, só passa 98% é de fora. Eu fui na formatura, fui padrinho de uma formatura de uns alunos aqui de medicina da ITEPAC, só tinha um do Tocantins. Um. Por quê?
Você sabe quanto é que ganha, pastor? Ou vocês? Um professor hoje lá de Xambeuá, lá de Recursolândia, aqui de Paraíso, da rede municipal, ganha R$600. Não se planejou, a diferença é muito grande. A base que é o ensino fundamental, não se olhou nesse estado. Sendo que o meu funcionário, o nosso professor, é o maior piso do país, como falei, 2.700. Então as pessoas se sentem constrangidas. Os nossos colégios, tudo naquele calor, como que um aluno vai sair da sua casa vendo Xuxa, vendo qualquer coisa para ir para uma escola quente? Nós vamos estar colocando ar-condicionado em todos os colégios, colégio de tempo integral em todo o estado, lousas digitais, já compramos, já está pronta para poder entregar em todo o estado de Tocantins e todos os colégios. Os computadores para os nossos professores já está aqui, pastor, só um minutinho só. É importante eu falar isso para vocês. Pioneiros Mirim, 45 mil pioneiros mirins. Antigamente essas crianças ficaram 20 anos, mas não teve um acompanhamento, era da assistência social. Os pais recebiam ali R$40 e pegavam aquele dinheiro e não tinha essa cobrança. Nós passamos para uma fundação, o nosso companheiro Renato Jaime, professor da faculdade, da UBRA, professor do Objetivo, professor da Federal, pós-graduados, o nosso companheiro Renato Jaime e um grupo de pessoas assumiu a fundação. Essas crianças hoje estão sendo qualificadas. Nós incentivamos essas crianças, que é a bicicletinha que falou aí. Essas crianças, nós conseguimos na iniciativa privada que eles comprassem 45 mil bicicletas. Eu chegava nele, eu tenho que treinar esses jovens. E esses jovens hoje estão recebendo treinamento. O que é a bicicletinha? Qual que é o compromisso dele da bicicleta? Primeiro, é ir para a igreja. Evangélico ou católico, tem que ir para a igreja, o pioneiro mirim, senão não ganha a bicicleta. Segundo, é tirar nota 10. Ou tirar nota 10, ou ir para a igreja. Esse é o compromisso que eu fiz com 45 mil jovens do nosso estado, com os pais e cobrando dos pais. E logo após, aos 16 anos, esses jovens vão para o primeiro emprego, curso profissionalizante, Sebrae, Senac e Sistema Fieto. Depois do primeiro emprego, lancei lá na Assembleia uma lei para contratar esses jovens, esse acompanhamento. Dentro de 10 anos, vamos ter mais de 150 mil jovens qualificados com a educação. Nós estamos tirando esses jovens da droga, do crack e da prostituição. Obrigado, senhor. Obrigado. O tempo, ele avançou nos 2 minutos, mas como ele deixou 30 segundos em cada tempo, então é justo ter falado nessa parte maior. Nós queremos agradecer a sua presença. Nós somos uma comunidade apartidária. Nós não oficializamos apoio a candidato A ou B, mas estamos comprometidos com a oração pela vontade de Deus, que Deus, através da manifestação consciente de cada membro ou congregado desta igreja, vote na proposta consciente de que governante ele quer para a sua vida, para o seu estado, para a sua cidade. O governador tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Quero agradecer toda a igreja e dizer que nós tivemos o grande privilégio de, quando jovem, a minha família toda evangélica, ter recebido o batismo do Espírito Santo e saber do temor a Deus. E saber que eu sou governador hoje não é o Gaguinho, é Deus. Foi Deus que me colocou, foi Deus que me deu essa oportunidade. E se for para o Gaguinho ser um governante com temor a Deus, para fazer as coisas corretas, não vou falar que o nosso governo não vai ter erros, que quem não erra é só Deus, só o nosso bom Pai. Mas eu sou humano como todos vocês, vou ter os meus erros, mas quero acertar. Quero contar com o apoio das igrejas, quero contar com o apoio do povo de Deus, que vamos fazer do Tocantins o estado de maior desenvolvimento sustentado, principalmente na educação e na evangelização. Porque desde vereador dessa cidade, nossos projetos eram na questão da legalização das igrejas. Fiz um projeto para cada loteamento tem que ter uma igreja. Igreja é que vai fazer mudar o nosso país, e esse país só vai mudar com muita determinação e muita fé em Deus, nosso Todo-Poderoso. Muito obrigado a oportunidade de estar com vocês
nessa bela noite de domingo. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Pedimos a Deus que seja feita a vontade do Senhor, de que o povo tocantinense, independente da sua crença, tenha e exerça a sua cidadania e o seu civismo de forma consciente, para que tenhamos um governo justo e piedoso sobre este estado. Amém? Pai eterno, nós queremos colocar a vida do excelentíssimo senhor governador Carlos Gaguinho nas tuas mãos. Pedimos que derrame a tua graça e a manifestação nesse estado da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Derrame, ó Deus, sobre nós a iluminação da certeza qual o homem que o Senhor tem, para que sobre nós venha presidir com sabedoria, inteligência e discernimento, a fim de termos um governo justo, um governo que promova respeito, solidariedade e paz. Nós pedimos sobre esta campanha o direcionamento para esta nação, porque diz-nos a tua palavra: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor achar, ó Deus, que há temor suficiente no coração do teu servo, assim como Ciro era servo a serviço do Senhor, assim, ó Deus, constitua o Senhor o homem que sobre nós deve legislar como mandato cultural, como mandato divino, como mandato do Senhor. Obrigado por esta noite. Pedimos a tua bênção sobre esta igreja, sobre a vida da comitiva que acompanha o governador, e que o Senhor nos conceda a tua graça continuamente em Cristo Jesus. Amém.